Vamos entrar agora no texto do Sermão do Monte para continuarmos a nossa série. Capítulo 5 de Mateus. E vamos ler apenas o versículo 3 hoje para começar. Amém? Vamos lá. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Peço que você deixe a sua Bíblia, se você desejar, aberta. E também estará passando os versículos aqui, e também aí na sua tela, para que a gente possa acompanhar a leitura. Esse tipo de mensagem, nós vamos lendo os versículos, e vamos meditando, e vamos ali abstraindo aquilo que Deus quer falar conosco. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém? Eu quero que o Senhor venha falar conosco profundamente hoje, para a glória dele. Então vamos lá, irmãos. Na mensagem passada, a gente introduziu esse tema do Sermão do Monte, falamos sobre o autor, que é Jesus Cristo, e começamos falando a respeito de como começou essa mensagem. Não é uma mensagem que foi porque tinha uma multidão, e motivado por isso, Jesus resolveu subir ao monte e pregar e ensinar. E sempre que a gente encontra algo na Bíblia assim que vem para começar, ou algo que é apresentado pela primeira vez, geralmente se encontram ali características daquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, a primeira vez que Deus aparece na Bíblia, o Pai, está lá em Gênesis capítulo 1, não é? Quando diz que Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira vez que aparece Deus. Quando fala criou, está fazendo menção ao Pai. Então ali está a característica de Deus, que é criar. E depois aparece pela primeira vez Jesus, que é a palavra de Deus, quando diz assim: disse Deus, haja luz. Então a palavra de Deus apareceu ali pela primeira vez e significa que Jesus tem a característica de quê? De trazer luz, de trazer vida, de trazer a criação de Deus à terra e fazer acontecer a vontade de Deus na terra. E depois aparece a primeira vez o Espírito Santo, na Bíblia, quando diz o quê? Que o Espírito de Deus estava sobre as águas. E ali mostra o quê? Que a característica do Espírito Santo é movimentar-se em cima daquilo que não tem forma, em cima daquilo que está vazio, para que possa ter vida. Então creia nessa noite que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando na nossa vida. O Pai vai criar na nossa vida coisas que não existem ainda. Você olha para a sua vida e você vê coisas que faltam. Você olha e você vê muita coisa que existe na sua vida. Mas também você olha e vê coisas que não existem ainda. Às vezes falta o emprego. Às vezes falta a esposa, o esposo. Às vezes falta o filho. Às vezes falta dinheiro. Às vezes falta saúde. Mas Deus está falando conosco nessa noite. O Pai tem o poder de criar e Ele vai fazer acontecer na nossa vida aquilo que ainda não existe. Assim como Jesus Cristo está conosco nessa noite para fazer acontecer, para que as coisas se materializem. Como é que uma coisa que existe no reino espiritual passa a existir aqui? A partir do momento que Jesus Cristo entra em ação. Então você que ainda não tem Jesus Cristo, você que está aí me ouvindo, porventura ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, saiba que é por isso que muita coisa ainda não aconteceu. Porque do momento que Jesus entra, as coisas acontecem. Aleluia! Quando você toma a sua decisão por Cristo, quando Cristo entra na sua vida, aí você pode ter certeza, o que estava no papel vai virar realidade. Aquele plano vai acontecer, aquele sonho vai se realizar. O impossível ao homem vai ser possível, porque Jesus faz acontecer o que está no espiritual na sua vida. E o Espírito Santo está na terra para fazer acontecer a movimentação necessária, para que as coisas se movam. Essa é a característica do Espírito Santo. Amém?
As coisas, quando o Espírito Santo está, elas não ficam paradas. Então entenda isso. Se tudo está um marasmo, lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida, ou no seu ministério, saiba que com o Espírito Santo na sua vida, as coisas vão acontecer e vão se movimentar. As coisas vão ser colocadas no lugar. Lembre que a terra era sem forma e vazia, mas com o Espírito Santo tudo começou a acontecer. E não pense que porque nós estamos vivendo essa situação no mundo inteiro, mais especificamente aqui no nosso estado, estamos num momento difícil, que o Espírito Santo não está agindo. Ele só não vai agir se nós não agirmos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador da igreja. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. Então saiba que para que o Espírito Santo possa agir, é necessário que a igreja marche, que a igreja faça alguma coisa, e o Espírito Santo vem e faz acontecer o milagre. Amém? Eu estou falando tudo isso para dizer para você que quando uma coisa acontece pela primeira vez na Bíblia, geralmente, em regra, lógico que existem exceções, mas em regra é porque está trazendo características do que está sendo apresentado. Então, o primeiro sermão longo é esse, porque antes desse aqui só tinha uma frase: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas o primeiro ensinamento de Cristo que está na Bíblia é esse. Então ele traz primeiramente as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É o que nós vamos hoje meditar, a partir do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. O que são as bem-aventuranças? Quando Jesus começa o seu sermão falando sobre isso, ele está querendo dizer em outras palavras: isso aqui é o que há de mais importante que eu tenho para ensinar para vocês. Então eu vou começar por isso. E o que há de mais importante? Em outras versões diz: abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz: abençoados são os que choram, porque serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Em outras palavras, Jesus está querendo aqui dizer exatamente quem são os abençoados. E essa é a pergunta que não quer calar. Porque os abençoados são quem? As pessoas que têm a bênção. Quem são as pessoas que Deus estende a mão e abençoa? Todos. De certa forma, sim. A Bíblia diz que o sol nasce sobre todos. Então, existem bênçãos que são para todos. Mas todas as bênçãos são para todos? Sim ou não? Se a gente for parar para pensar e analisar pela Bíblia, a gente vai ver que não. É necessário que a pessoa esteja enquadrada em um padrão bíblico para receber determinada bênção. Então é necessário que a gente entenda que para se enquadrar em determinadas bênçãos é necessário fazer determinadas coisas. Por exemplo, a lei da semeadura, que todos conhecemos e que inclusive fora do ambiente cristão também é muito falado sobre isso. Quem planta, colhe. Para que colha é necessário plantar. Quanto mais se planta, mais se colhe. Não se pode plantar semente de algo para colher outro tipo de fruto. Não é verdade? E no espiritual, semear é opcional, mas colher é obrigatório. Então essas coisas nós sabemos que são verdades. Então, para que haja a bênção da colheita,
é necessário que a pessoa tenha plantado. É como o pastor sempre diz, estamos vivendo hoje a consequência do que nós plantamos a vida toda. E como ele diz, cada um tem a vida que merece. Isso é porque está baseado na lei da semeadura. E amanhã o que vamos viver? O que plantamos hoje. Amém? Então é necessário a gente entender que a bênção, quando se fala de forma geral, ela não é para todos. Todas as bênçãos não é para todos. Pela Bíblia, tem alguém que pode ter toda sorte de bênçãos, sim ou não? Sim, a pessoa que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, que está enquadrada na palavra, que está vivendo o centro da vontade de Deus, que está obedecendo o que Deus tem para a sua vida. Então Jesus está começando a falar aqui para aquela multidão e dizendo assim: vocês querem saber quem pode ser abençoado? Eu vou dizer para vocês quem são os abençoados. Aí ele começa: abençoado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como eu falei na mensagem passada, o pobre de espírito é aquele que tem vontade de ter mais de Deus. Aquele que não se contenta com a sua vida espiritual, mas sempre quer mais. Sempre quer viver mais profundamente a vida com Deus. Sempre quer se aprimorar mais na vida espiritual. Sempre quer conhecer mais Deus. Sempre quer ter mais experiências com Deus. E sempre quer viver mais o que Deus tem para a sua vida. Sem desvios e sem querer buscar atalhos para uma vida feliz, quando na verdade a sua vida feliz só é na vontade de Deus. Esse é o pobre de espírito. Dele é o reino dos céus. Amém? Em seguida ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é a pessoa que está forçando o choro para ser abençoado, mas é a pessoa que está vivendo um momento triste. A pessoa que está passando, como nós hoje estamos passando por dificuldades, e talvez estou falando aqui com pessoas que estão na sua casa vivendo uma crise, e talvez esteja ouvindo essa palavra, e Deus está falando no seu coração, dizendo: se você está chorando, o Senhor pode te fazer sorrir, o Senhor pode te dar alegria, o Senhor pode te tirar dessa situação, porque é abençoado o que chora, quando está com Cristo, porque ele será consolado, ele terá o Consolador, aleluia, ele terá o Espírito Santo ao seu lado, para consolar em todos os momentos. Nunca estará sozinho, porque pelo menos 3 estarão com ele: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia.